Programa Neurodireitos e Manipulações Neurais, episódio 3. Hoje nós vamos apresentar a você uma característica do neurodireitos para que você compreenda a necessidade do estabelecimento das leis que protegem a mente humana. Nós vamos destacar hoje a questão estabelecida por um pesquisador, tá? Ele é um dos maiores pesquisadores de neurodireitos do mundo e ele vai estabelecer que, em uma das principais condições de defesa da mente humana, encontra-se a privacidade. A privacidade mental, ela está imediatamente correlata à possibilidade de acesso aos pensamentos. Se você não acredita que seu pensamento possa ser lido, verifique as novas tecnologias. Verifique se é possível acessar a sua senha de banco, o seu passado, a sua memória, coisas que você fez quando era criança, atividades que você teve lícitas ou até, por algum motivo, não tão lícitas, de quando você era jovem. Qual é o problema emocional que ficou resguardado na sua memória e que pode ser usado contra você? O que você traz no seu universo mental, íntimo, pessoal, que possa vir a ter alguma vulnerabilidade à sua pessoa, seja que instância for, inclusive afetiva? Isso significa que no contexto das possibilidades das leis ligadas aos neurodireitos, a privacidade mental é um dos itens mais importantes. Vamos acompanhar agora uma fala do Dr. Cláudio Carneiro, que vai nos posicionar algumas questões a mais para vocês que acompanham o nosso trabalho sobre os neurodireitos. A consolidação dos direitos humanos e, por assim dizer, a sua universalização se deu após a Segunda Guerra Mundial, justamente como contraponto a esse período sombrio da humanidade, no qual muitas pessoas tiveram seu direito à própria existência completamente aniquilados. Essas atrocidades que devastaram parte do mundo, especialmente a Europa, fez nascer no pós-guerra, ou seja, após o ano de 1945, o sentimento de diversos países em se reunir para formar a organização, e daí o nascimento da ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo era exatamente criar um ambiente de multiculturalismo que garantisse e fortalecesse os direitos humanos. Então, em 1948, através da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi proclamada a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se tornou um marco histórico na busca pela dignidade e igualdade de todas as pessoas e, claro, todos os direitos ali contidos. Por isso, nós podemos dizer que direitos humanos são aqueles direitos que existem pelo simples fato de sermos humanos. Isso significa que todas as pessoas têm direitos fundamentais e de forma igualitária, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião ou condição e tantos outras mais. Por princípio, esses direitos têm como objetivo garantir a dignidade das pessoas de forma inalienável, ou seja, não são direitos que podem ser restringidos ou retirados, mas sim garantidos. A partir desses esclarecimentos básicos, que são importantíssimos, é possível conceber a ideia dos neurodireitos e as suas violações. Isso acontece porque era inimaginável prever na década de 1940 o avanço tecnológico e do desenvolvimento da neurociência dos dias atuais. É claro que me refiro ao uso da tecnologia tanto para o bem quanto para o mal. Assim, surgem estruturas, ou melhor dizendo, uma estrutura jurídica internacional de direitos humanos destinados especificamente a proteger o cérebro e sua atividade, à medida que ocorram avanços em neurotecnologia.
Daí, portanto, a relação dos neurodireitos con los derechos humanos. Cálidos saludos desde una fría Nueva York. Soy Rafael Yuste, profesor de neurobiología en la Universidad Columbia de Nueva York y siento no estar con ustedes en persona, pero mando esta breve presentación para discutir la idea y el origen de los neuroderechos. Primero tenemos que entender qué es la neurotecnología, de qué estamos hablando. La neurotecnología son métodos o dispositivos que pueden ser eléctricos, ópticos, magnéticos, acústicos, químicos, para hacer dos cosas: para medir la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro. Bueno, ¿y por qué es importante la neurotecnología? Pues resulta que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera todas las habilidades mentales y cognitivas de los seres humanos, ¿no? Estoy hablando de nuestros pensamientos, nuestras memorias, las percepciones, las emociones, la imaginación, las decisiones. Todo el comportamiento se genera por el cerebro, incluso el subconsciente, la parte de nuestro comportamiento de la cual no somos conscientes, también se genera por el cerebro. Entonces, en laboratorios como el mío, utilizando neurotecnología, investigadores podemos descifrar la actividad cerebral y cambiarla de una manera efectiva, por ejemplo en ratones, ¿no? Y lo que hoy se puede hacer en ratones se podrá hacer mañana en seres humanos. Entonces, como el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino el que genera la mente humana, por regla de 3, el poder registrar y descifrar y alterar la actividad cerebral va a permitir descifrar y alterar la actividad mental. Por esto, un grupo de nosotros en el 2017 nos reunimos aquí precisamente en la Universidad Columbia, en el campus de Morningside, y nos llamamos el grupo de Morningside, y propusimos a nuestros colegas y al mundo que es el problema de neurotecnología, es un problema de derechos humanos, porque la actividad mental define lo que es el ser humano. Entonces nosotros propusimos la idea de nuevos derechos humanos, que los llamamos neuroderechos o derechos cerebrales, para proteger 5 áreas. Para proteger la privacidad mental, para que el contenido de la mente no sea descifrado sin nuestro consentimiento, para proteger la agencia, el libre albedrío, para que podamos tomar decisiones sin interferencia externa por neurotecnología, el derecho a nuestra identidad personal, para que el yo, la integridad psíquica de la persona, sea algo que no se pueda ingerir desde fuera con neurotecnología, y por último el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación sensorial y cognitiva, y el último neuroderecho, el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos que se utilizan en neurotecnología, ¿no? Estos neuroderechos forman una propuesta que fue publicada en la revista Nature en el año 17 y formó un poco la punta de lanza de propuestas similares en distintas organizaciones internacionales y en distintos países. Es imprescindible mencionar el caso chileno. Como saben ustedes, la República de Chile adoptó de forma unánime, tanto por el Senado como por la Cámara, una reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución chilena, hoy vigente, que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho básico a la ciudadanía. Y el Senado de la República de Chile también aprobó una ley de neuroprotección
que aterriza estos neuroderechos dentro de la legislación existente en Chile y del Código Sanitario. Aparte de Chile, hay muchos otros países que se están involucrando en neuroderechos, en neuroprotección, incluyendo en Europa España, el Reino Unido, también la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, de este lado del Atlántico, y también las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos el año pasado adoptó unánimemente la resolución de estudiar los problemas de derechos humanos en neurotecnología. Como vocês perceberam através da fala dos advogados, nós estamos com uma questão bastante delicada. Porque, de um lado, a evolução tecnológica é muito acelerada. E, pelo outro lado, nem sempre isso ocorre nas ciências jurídicas. E talvez menos ainda nos procedimentos rotineiros. A quem recorrer? O que a vítima pode fazer no caso de estar sendo violentada em sua mente? No caso de, além de ter os seus pensamentos acessados, ela está sendo manipulada do ponto de vista neural e do ponto de vista das informações que constam em sua memória. Isso não é mais uma ficção científica. Isso é um fato da história da humanidade. E que você precisa estar a par. A privacidade é um dos primeiros itens dos neurodireitos. Todos nós temos o direito de sermos defendidos, protegidos de qualquer coisa que venha acessar a nossa mente. Porque uma vez a mente acessada e os seus pensamentos acessados, tudo pode estar contra nós. Tudo pode ser manipulado. Qualquer coisa pode ser adulterada dentro da nossa mente. Por quê? Porque se tem acesso à história interior das nossas vidas, a história emocional, a história do nosso dia a dia, traumas complexos, atividades psicológicas, psíquicas, e que isso não somente possa vir a ser adulterado fisicamente, como emocionalmente. Tirar nossa privacidade é um dos últimos atos da humanidade. A atividade mental, ela pertence ao ser humano. Ele é livre para pensar o que quiser. Para pensar, ele é livre para ser um poeta, ele é livre para ser um político, ter as suas decisões políticas, ter as suas opções partidárias. Ele é livre para os seus gêneros sexuais. Ele é livre pelas suas opções religiosas. Mas, se isso tudo for manipulado, for conhecido, for posto a público, for adulterado, e sua senha bancária, e os seus investimentos, e aquelas pessoas que estão envolvidas na sua empresa, nos seus negócios, no sigilo empresarial, tudo isso está no contexto dos neurodireitos, em um dos seus primeiros itens, a privacidade mental. Vamos assistir agora alguns relatos das vítimas. Acompanhe. E aí, pessoal, beleza? Thiago aqui de novo para falar sobre essa tecnologia V2K. Acho que muita gente, infelizmente, vai ver esse vídeo e vai achar que é uma coisa de louco, mas é uma coisa muito séria que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo, onde várias vítimas, né, que se chamam a si próprias de target indivíduo, vêm pedindo socorro.
Tem muitos depoimentos, muitos diários de vítimas pela internet, e eu sou uma delas. E agora, a última estratégia deles aí para terrorizar, para perturbar, tá sendo provocar um ruído muito forte, um zumbido bem agudo e contínuo. Isso não para. Isso leva a gente a um estresse muito grande, a depressão. Eu não tô conseguindo mais ser produtivo, sabe? Você quer entrar em desespero, você não sabe o que fazer, você não sabe para onde correr, mas eu procuro manter o meu autocontrole o máximo possível. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero que alguém me ajude, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguma autoridade veja isso, que pesquise sobre armas psicotrônicas, tecnologia V2K, gang stalking. Isso tá acontecendo e eu tô sofrendo muito. O objetivo disso é fazer com que o alvo, a vítima, né, ela seja levada ao isolamento total, ou ela por si só tire a própria vida por não aguentar mais passar por isso, porque a tortura é constante, pessoas falando, né, é um monitoramento que você tem o tempo todo, a falta de privacidade, as vozes intracranianas que simulam uma esquizofrenia, só que é de forma eletrônica, então não é uma doença, porque é algo feito por alguém de fora, com ondas baixas, que conseguem interagir com a mesma frequência que o nosso cérebro opera. E hoje hoje não, há muitos anos equipamentos já conseguem interagir, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo monitoradas já hoje e não sabem disso. Porque essas pessoas estão sendo monitoradas, mas eles ficam em silêncio. A partir do momento que eles querem realmente levar essa pessoa ao isolamento, para que ela se sinta aterrorizada e fique na casa dela, ou ela seja vista como um louco e vá ser internada numa clínica, né, de forma compulsória, involuntária, ou até mesmo ela se interne, ou ela seja levada ao suicídio. Esses são os objetivos. Da forma que eu tô sofrendo, eu vejo que esses são os objetivos, né? Algumas pessoas já teriam surtado, feito sei lá o que, saído correndo. Eu não sei. Eu preciso de ajuda. Se alguma autoridade ver isso, se interessar e quiser pesquisar a respeito. Eu tenho um pai que é delegado de polícia e já investigou um pouco a respeito, mas está um pouco difícil devido aos afazeres que ele tem. Ele também tem os afazeres dele, ele tem o trabalho dele, mas eu venho pedindo ajuda todos os dias. E é algo novo, né? Talvez para essa nova geração, para essa geração mais moderna, mais conectada, talvez seja um pouco mais fácil de conseguir uma solução, de conseguir descobrir alguma coisa. O meu pai, ele já tem um pouco de idade, então ele não acompanha mais tanto, né? Embora ele seja muito inteligente, eu acredito que isso seja um pouco limitado para quem não tá tão atualizado, né? Hoje em dia tem muita coisa nova, tem muita coisa acontecendo, embora pelo que eu saiba, como eu já falei, falo de novo, isso não é novo. Eu preciso que alguém me ajude, por favor. Vocês veem que até meu jeito de falar, minha forma de se expressar tá um pouco diferente. Hoje eu consegui treinar, eu fui pra academia, não fico bem, é uma dificuldade para fazer tudo que eu faço, é muito difícil. Porque você se sente, eu não sei se essa palavra é usada, mas você se sente oprimido, vigiado, parece que eles estão julgando o tempo todo o que você está fazendo. E sempre
eles estão falando com um tom de voz de superioridade e ameaçador, com deboche, sabe? Muito xingamento. Eu já fui aos psiquiatras e eu não fui diagnosticado com esquizofrenia. Eu preciso de ajuda, assim como várias vítimas, né? Vários target indivíduos. Eu não acho legal esse nome. Estão precisando de ajuda também. Se alguém ver esse vídeo, por favor, tiver interesse no assunto, eu tô pedindo ajuda. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Como vocês podem perceber, nós estamos numa questão extremamente delicada. Nós temos, de um lado, milhares de vítimas no Brasil e em outros países falando a mesma coisa. Tem alguém falando comigo, tecnologia V2K, já vimos isso aqui no nosso programa, e tem alguém lendo os meus pensamentos. E em lendo os meus pensamentos, conversam comigo mentalmente, chamada telepatia sintética. Acesse no Google o termo. Telepatia sintética. E com isso é estabelecido um diálogo entre o criminoso e a vítima. E é estabelecido por anos a fio. Esta pessoa, vítima, torna-se um escravo, uma escrava. 90%, 95% escravas sexuais. Uma outra característica que também atinge a privacidade é uma tecnologia que é mencionada em algumas obras publicadas, alguns livros que estão públicos, de nome Telecint. Telecint, que é a tecnologia dita capaz de influenciar os seus sonhos enquanto você dorme. A privacidade mental, cerebral, das suas atividades do sono, das suas atividades dos sonhos, segundo informações públicas ligadas ao contexto da tecnologia Telecint, é possível de pessoas criminosas estarem fazendo imagens e editando essas imagens no contexto dos seus sonhos. Então, o seu sonho não é mais seu. Segundo essas informações. Onde estão essas informações? Nos sites ligados aos crimes de nome psicotrônico, nos sites ligados às ONGs que comportam artigos informativos sérios sobre essas tecnologias, Telecint e outras. Já mencionamos aqui no episódio 1, a V2K. Neste episódio 3, estamos mencionando a tecnologia Telecint. Telecint. Temudo. Acesse informações. Agora, saiba acessar informações. Saiba pesquisar. Porque no Google, nem todas você poderá acessar. É preciso pesquisar em sites honestos, sérios, acadêmicos ou ligados a alguma instituição, principalmente internacional. Essas tecnologias, elas estão supostamente, segundo informações, patenteadas. Elas não são tecnologias de fundo de quintal. Não são tecnologias feitas recentemente. Essas tecnologias têm uma história que não é de nossa alçada aqui. Aqui o nosso objetivo é apresentar à sociedade questões ligadas às vítimas que buscam desesperadamente a sua liberdade, que buscam o término de um sofrimento mental e físico capaz de depauperar a última instância até possivelmente ao suicídio,
essas pessoas inocentes que servem tanto a cobaias humanas como a escravas humanas, e não somos nós que estamos dizendo, são elas, lá no canal delas, no canal YouTube. E as leis não estão acompanhando a realidade deste inferno. Inclusive, segundo alguns autores, os procedimentos operacionais também têm o nome de infernização para com as vítimas. Tamanha é a crueldade das atividades. Então, uma pessoa que tem os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua atividade psíquica, emocional, cognitiva, intelectual acessada, tudo isso serve para que esses verdadeiros hackers, biohackers, crackers, o termo que você queira dar, acesse informações da mente e use contra essas pessoas. E eles não são poucos, não. Há uma rede que envolve esse crime. Por quê? Porque o sofrimento é o que eles querem. O sofrimento é o produto que eles querem. Afinal, quem são eles? Já sabemos que são pessoas que usam tecnologias ilícitas. Já sabemos que no Brasil não há leis para isso. Já sabemos que essas vítimas, há 20 anos relatando esses conteúdos nas redes sociais, não têm proteção. Não tem quem as entenda. Não tem quem aceite, nem a família, nem no trabalho, nem entre amigos, nem instituições oficiais de defesa de cidadania, porque há uma lacuna de informações. Então, nós temos, de um lado, um universo indizível de sofrimento, que muitas vezes o termo é utilizado no universo da literatura deste horror como infernização. Um controle estúpido da própria pessoa, do seu espírito, da sua psique, para fins, sabe do quê? De prazeres. Porque eles vão acompanhar essas vítimas durante anos. Se for criança, se for até feto, se for meia-idade, se forem homens empresários, se forem mulheres, se forem empreendedoras, professoras universitárias, engenheiras, modelos, políticos, seja quem for. Ninguém está com algum tipo de bloqueio que tenha vindo a público a informação que seja capaz de fechar esse caminho tecnológico para que não atinja a pessoa. Seria essa a saída? Um bloqueio? Nós, até agora, não temos informações sobre isso. Você tem? Entre em contato conosco. Aqui nos comentários do canal. Se você é uma vítima, entre em contato conosco. Deixe o seu relato aqui nos comentários para que muitos saibam o que está acontecendo. Se você é da associação de vítimas, faça o mesmo. Pois muitas pessoas já estão realmente tendo quadros de esquizofrenia que não tinham antes, de tanto sofrimento. Veja bem, o produto deste crime é o prazer de ver o sofrimento de uma pessoa. Eu vou repetir. Este é um crime de sadismo, cruel, severo. Ele é feito por tecnologias e ele atinge inocentes vulneráveis. Os recursos são infinitos. Nos próximos episódios, nós iremos apresentá-los, segundo os relatos das vítimas. E este crime, este horror, ele está livre para fazer o que quiser, porque ninguém está fazendo nada
em relação a isso. E é por isso que o número das vítimas cresce assustadoramente. É por isso que cada vez mais essas vítimas são tidas como esquizofrênicas, porque ninguém entende a evolução por dentro dessas tecnologias. Se há 10 anos atrás as pessoas ouviam vozes intracranianas, hoje toda a vida interior dela é dominada. Cada fala, cada atitude, cada decisão, ela é um robô nas mãos de psicopatas. Eles têm a capacidade tecnológica de adulterar suas mentes, de fazê-los sofrer, e em ambos eles são beneficiados. Que existe alguém pagando por isso. E existe alguém comprando a condição de assistir, de ver, de acompanhar este sofrimento com uma finalidade: prazeres infernais, mórbidos, torpes. Este foi o ponto que a humanidade chegou. Vender sofrimento. Fique conosco. O nosso programa é um programa de informações, é um programa informativo, de acordo com o que está sendo publicado nas redes sociais, nos sites, nos canais de YouTube e nos livros, nas obras. Acesse o site da Amazon, tem centenas de livros sobre esse assunto. A vítima é denominada Target Individual, ok? Acesse no Google Acadêmico, faça o seu filtro, pesquise conosco. Muito obrigado a você que começou a acompanhar o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado do episódio e, se você gostou, convide outras pessoas, outros amigos para assistir e participar conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Neurodireitos e Manipulações Neurais. Até lá! Até o próximo episódio do programa Neurodireitos e Manipulações Neurais.